Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Ponto de Vista de hoje, com um debate crucial sobre ansiedade e depressão, transtornos mentais que, infelizmente, podem levar ao suicídio. A ansiedade e a depressão são problemas que continuam envoltos em estigma e mal-entendidos. Esses transtornos não fazem distinção da idade, gênero ou raça. Afetam pessoas de todas as esferas sociais. E porque estamos em setembro, mês da sensibilização e da conscientização sobre a problemática do suicídio, vamos abordar as complexidades dessas condições, apresentar possíveis soluções e mostrar aos que sofrem que a ajuda está disponível. Portanto, tenho a honra de ter comigo no estúdio dois especialistas em saúde mental que trarão uma visão valiosa para esta discussão. Passo a apresentar o Dr. Gerson Semedo, que é psicólogo clínico e coordenador clínico do Centro de Atendimento Psicológico Dr. Jacob Vicente. Formou nos Estados Unidos com uma licenciatura em Filosofia e Teologia e um pós-graduado em Psicologia Clínica. Já exerceu em outros países, como Argentina e Estados Unidos, e agora em Cabo Verde. Olá, muito boa noite, Dr. Gerson. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, obrigado da parte do Centro de Atendimento Psicológico, Dr. Jacob Vicente. Eu te agradeço pelo convite para estar ali, para entrar naquele diálogo. Tenho também o prazer de anunciar o Dr. Jeremy de Brito, ele que é médico, psiquiatra e terapeuta de apoio. Atualmente exerce como psiquiatra no Hospital de Trindade e no Centro de Atendimento Psicológico. Muito boa noite, Dr. Jeremy. Obrigada igualmente pela participação. Boa noite. Antes de mais, então começo por agradecer a Record e Clínica Centro de Atendimento Psicológico, Dr. Jacob Vicente, por essa oportunidade. Para mim, é um tema bastante pertinente, não é? E aproveito também para cumprimentar a pessoa lá na casa, ok? E ainda espero também ser um debate bastante informativo. Com certeza que será. Então vamos começar o nosso debate. Muitas situações podem gerar sentimentos de ansiedade que até certo ponto são naturais e saudáveis ao ser humano. Mas quando essa sensação passa a ser paralisadora e a causar desconfortos físicos, um sinal de alerta deve ser ligado, pois a ansiedade e a depressão caminham de mãos dadas e esses transtornos mentais podem levar ao suicídio. Inicio por si, Dr. Gerson, que análise faz em torno deste assunto? É interessante entender questões de ansiedade e o desenvolvimento próprio de ansiedade, de modo que faz o caminho para depressão e o que não fala questões de atentado de suicídio e suicídio em si. A ansiedade é questões simplesmente de impotência a situações, impotências a circunstâncias em si, que pode ser desencadeado por várias situações traumáticos, como situações de divórcios, lutos, abuso físico, verbal, sexual, que te causa um certo nível de impotência à pessoa. Não estou hoje cheio de questões do início de ansiedade em adolescentes e jovens, que é estou cheio de o início de aqueles sintomas e transtornos em si. E intensifica o corpo, intensifica a mente também. Embora põe um carro, põe na primeira e funciona com a primeira, te desgasta não só o físico, o mente. Aqui não estou hoje sinais de que ele constante fica em hiperalerta, que te desgasta o corpo. Então, hoje como sinais de falta de concentração, descontrole no sono, descontrole no apetite, do humor. Então, tem vários outros sinais que estão hoje. Agora, que ali contínuo e te fica crônico, é um transtorno que te fica crônico, com várias situações. E a hora que te fica crônico, botou hoje na continuidade, não tem escala para entender que ela, mas botou hoje na continuidade que é também desencadeia depressão, que é um sistema de você pensa de uma impotência prolongada, depois chega no momento de falta de esperança, que é uma análise mais simples. Depressão é um tipo de falta de esperança. Perante várias situações
que depois botou um desligamento, isolamento, brinco no desequilíbrio no humor, mais negativo, e outros sinais que às vezes é muito similar em questões de ansiedade em si. E questões de suicídio é mais prevalente, hora que não estou na depressão. Que falta de hoje coisas a ser realidade em si, sempre com um olhar mais negativo, que também é um contínuo, que o suicídio é algo que é presente em si. Então, para nós hoje, um pouco o caminho, uma hora que ele está desencadeia, mas não estou geralmente começa a identificar na crianças e adolescentes. E é algo que não tem que prestar atenção naquele desenvolvimento lá. Doutor Jeremy, a ansiedade desencadeia a depressão e a depressão poderá chegar ao extremo, que é o suicídio. Se uma minha colega Gerson explica, e também mais ou menos naquele sentido lá, o que me aprendi durante o curto percurso enquanto psiquiatra e jovem terapeuta é que a ansiedade e a depressão, na verdade, é dois construtos do mesmo transtorno. E é espectral. Praticamente quase todo transtorno na psiquiatria é espectral, ou seja, você tem um limite mínimo, ou condições mínimas, para poder falar dele, para poder pôr aquele diagnóstico, e você tem um limite máximo, certo? E que, talvez, é o suicídio, certo? Então, por que a gente fala isso? Para morrer, nunca hoje é uma evolução normal e natural, ou seja, sem tratamento de uma pessoa ansiosa, que acaba para desembocar a sintomas depressivos, e vice-versa também é verificável. Pessoas com depressão sem tratamento psicofarmacológico e psicoterapêutico acaba também para ter problemas de ansiedade. Então, é tratado do mesmo jeito, psicológico e com remédios, é o mesmo remédio que não está usa para tratar da ansiedade, que não está usa para tratar da depressão. Para morrer é que os mesmos neurotransmissores que saem em jogo na ansiedade que botam na depressão. Por isso que muita defende uma ansiedade e depressão é uma forma diferente de manifestação do mesmo doença. E é espectral para morrer ser um nível leve, moderado, grave a mórbido, certo? E só para frisar, que é uma coisa que não está fazendo questão de bater naquela tecla, suicídio, que não está falando, não tem estado, está percebe, mas está falando de suicídio como se fosse um transtorno, como se fosse uma doença. Mas suicídio é uma doença. Suicídio, a ele é sintoma de uma doença. Se man não tem dor de cabeça, que pode ser devido à pressão alta, a problema de vista, ou então sei lá, a uma enxaqueca que é idiopático, então a uma aura de convulsão, e se também que suicídio é sintoma de agravamento de ansiedade, de psicose, transtorno de personalidade e, sobretudo, de depressão. Ok? Exatamente. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que, a nível mundial, 800 mil pessoas tiram suas próprias vidas todos os anos. E, na maioria desses casos, esses transtornos mentais, falo de ansiedade e depressão, contribuem para essa tomada de decisão extrema. Quais os sinais e sintomas da ansiedade e depressão e que devemos estar em alerta, Dr. Gerson Semedo? Principais sintomas? No termo olhado no comum, já leva para trás o fato. A ansiedade em si, exerce o corpo e não tinha falado que questões de o cérebro sem funcionamento de questões de ansiedade, desgasta neurotransmitores, que é o que te equilibra o humor em si. Então, uma das questões que não tem que identificar é o desequilíbrio do humor. Então, a pessoa que às vezes te isola, que coisas que te dão prazer antes, que te dão prazeres, irritabilidade, desregulamento no sono. Nas questões de ansiedade, as pessoas que têm problema de insônia e dormem. Às vezes, na depressão, aquele outro extremo também, que é dormir excessivo.
sempre gana de ficar a dormir. Então, não temos sinais específicos que não pode hoje, para ser classificado na únicas áreas em si, como transtornos, tem que ser prolongado por um certo período de tempo. Que aquelas questões que esses 12 dias ali tem alguma situação deve estar com depressão. Então, ele é contínuo, perpétuo, depois ele começa a te implicar na vida dia a dia de cada um. Tem falta de sono, desequilíbrio de sono, muito acorda com o humor desequilibrado, hora que vai para trabalho, algum outro, qualquer coisa tem questões de irritabilidade. Então, são questões que não tem que ficar alerta para hoje, a nosso próprio ser e também para os outros. Sim, como tinha referido no início, a ansiedade, até um certo ponto, ele é normal. Normalmente, a chegada de um bebê, o início das aulas, mas quando afeta a saúde da pessoa, o psicológico, isso deve ser um alerta, não é, doutor Jeremias? Claro. Realmente, a senhora toca num ponto bastante importante, porque não tem ansiedade e não tem transtorno da ansiedade. Claro. O transtorno ansioso que não tem vários subtipos, certo? Então, a ansiedade realmente ele é um mecanismo de defesa, na verdade. É um mecanismo vamos lá dizer assim, de precaução, de prevenção. Então, citar um exemplo bem rápido. Se um sabe manter uma entrevista, entre exemplo, que é um exemplo bem de nossa atualidade, tem uma entrevista na Embaixada dos Estados Unidos, certo? Não está checa, não está recheca, não está tricheca, permite a expressão, se tu os documentos em dia, certo? Panca faz na entrevista para uma também uma oportunidade de ouro, pelo menos para mim, que tem vontade de bater uma vida fora. Então, aquele sentimento de ansiedade, ou seja, de preocupa com aquele que se vê amanhã, da entrevista amanhã, tenta ter o máximo de segurança possível para aquele que está dependendo de mim para cá faz. Máximo certo? de segurança e cuidado. Exatamente. Agora, quando fala de transtorno, por que não está falando de transtorno na psiquiatria e na psicologia clínica? É porque, por falar de doença, você tem que estar consciente desse mecanismo fisiopatológico e tem que ter uma causa, sabido, certo? E na transtornos psiquiátricos e psicológicos, porque tem uma causa única, certo? Hoje em dia, a teoria mais aceita é a teoria biopsicossocial, que se tiver tempo, não explicar mais logo o que significa aquela teoria lá, certo? Então, para não falar de transtorno, você tem que ter duas coisas. Um sofrimento identificado para o indivíduo ou então para terceiros, certo? E uma disfuncionalidade do indivíduo. Indivíduo que até consegue mais e dar resposta à sua vida pessoal, social, profissional, amorosa e estudantil e por aí fora. Então, para falar de transtorno, você tem que ter aquele sofrimento lá, reconhecido para terceiro ou para o indivíduo, e uma disfunção, e por parte de indivíduo, que até consegue mais arca com suas responsabilidades, cumpre mais essa tarefa, e para a ansiedade, maioria parte, você tem que ter pelo menos 6 meses de sofrimento, certo? E para a depressão, você tem que ter pelo menos 15 dias, e os dois na maioria parte do dia e na maioria parte das horas do dia, certo? Aí para não poder falar de transtorno depressivo e transtorno da ansiedade.